O título dessa mensagem é O Perfeito Amor. 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, verso 18, fala assim: Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor de Deus. O medo é um sentimento escravizante, incompatível, portanto, com a vida abundante prometida por Jesus. O medo, ele é incompatível com aquilo que Jesus tem para nos dar. Por isso que o apóstolo João, que a palavra intitula ele como o apóstolo do amor, aquele que na ceia, naquele que no momento que estava perto de Jesus, ele encostava a cabeça no peito de Jesus, tá certo? Mas João nem sempre foi assim. Esse cara amoroso, João, ele tinha algumas atitudes complicadas. Em certa situação, Jesus com os discípulos foram para Samaria, e lá em Samaria eles não foram bem aceitos, né? E João fala para Jesus assim: Jesus, você quer que a gente ore e desça fogo do céu? Porque eles tinham acabado de vir do envio, né, onde acontecia cura, milagres. Então João estava podendo agora, estava cheio de poder, né? E Jesus fala assim: João, você não sabe de que espírito você é falando isso, né? O nosso Deus é um Deus de amor. Deus, ele não veio destruir o homem. Deus, ele veio reconciliar o homem com Deus. E nós precisamos entender isso. A essência de Deus. E aqui eu quero revelar para vocês a essência dessa mensagem. A essência dessa mensagem é entender que Deus é amor. Tá certo? Deus, ele nos ama. Ao ponto que ele deu o que tinha de melhor para expressar o amor dele por mim e por você. Mas nem sempre nós nos sentimos dessa maneira. Nem sempre nós nos sentimos amados. Tá certo? Porque muitas vezes no nosso coração se hospeda o medo, que é um sentimento terrível. E esse medo, ele é uma janela que abre porta ou janelas para outros sentimentos. E eu preciso entender como eu vou combater o medo que está dentro de mim. Porque a medicina dá um comprimido para combater o medo. Mas essa medicina não resolve isso. Existe um médico que ele é capaz de resolver o problema do medo que muitas vezes está instaurado e está hospedado no nosso coração. Somente Jesus pode resolver isso daí, através do amor do Pai. Tá certo? O medo sempre é baseado num exagero ou numa mentira que se aloja na nossa alma. Abraão, por medo, fala que Sara era sua irmã. Gideão, com medo, ele forma um exército de medrosos. Aquele medo que estava no coração de Gideão, ele transferiu para o exército dele. E Deus falou assim: não dá para levar um exército de medrosos para a guerra. Aí o que Deus começa a fazer? Começa a tratar o medo no coração de Gideão. Até que aquele exército de 30 mil se torna em 300 corajosos. Agora Deus falou assim: agora vocês podem ir para a guerra, porque eu tirei o medo do coração. Quando Deus tira o medo do nosso coração, nós nos tornamos guerreiros do Senhor. O medo nos paralisa. Elias, aquele homem que fazia descer fogo do céu, teve medo de uma mulher. E é bom temer mesmo, porque as bichinhas, né? É ou não é, Rose? A Rose está do lado direito com o tio e do lado esquerdo e vice-versa. O Juan, que deu um cutucão nela. Falou: fica esperto aí, Rose. Responde direitinho. Medo. Medo de coisas. Barata. Insetos. Nojo é uma coisa, mas medo. Você já viu uma pessoa freak out quando vê um inseto desse? Medo. Medo do passado. Passado que paralisa o presente. Medo de uma herança familiar. Medo daquilo que aconteceu lá na escola.
Eu lembro que no dia do aluno, a diretora da escola me escolheu, uma hora antes de uma apresentação que toda a escola ia participar, para ler algo sobre o dia do aluno. Diretora séria, brava. Eu falei, como é que eu vou falar não para essa mulher? Aí ela me tirou da sala para me poder ler e ficar estudar aquilo que eu ia ler. Eu cheguei na frente de não sei quantos alunos tinham, eu paralisei, eu fiquei gelado. Um texto que se lia em 5 minutos, eu demorei 15 minutos. Foi horrível. Eu olhava para as pessoas e as pessoas davam risada de mim, porque eu não estava conseguindo ler, eu paralisei. E isso eu carreguei no meu coração. Quando chegava diante de pessoas que eu ia ler algo, eu trazia aquele passado no meu presente e paralisava. Medo. E Deus quer curar esses traumas, que muitas vezes nos paralisa hoje de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Medo de ser feliz. Eu tinha 3 medos, que era medo de ser feliz. Eu achava que eu jamais iria ser feliz. Eu achava que jamais eu iria constituir família. E eu achava que jamais eu iria conseguir ser pai. No começo do nosso casamento, quando nós resolvemos ter um filho, depois de algum tempo a Nilka não conseguindo engravidar, nós fomos a um médico e o médico falou assim, vocês não podem ter filhos. O que veio na minha mente? O medo do passado, aquela mentira que foi colocada lá no passado, no meu coração. E a única maneira de combater esse medo é através do amor de Deus. E eu lembro que eu falei para aquele médico, você está dando um diagnóstico, eu não estou cancelando esse diagnóstico. Mas existe um Deus, eu sirvo um Deus que tudo pode. E ele falou para mim assim, então reza bastante, porque humanamente falando isso é impossível. Depois de 5, 6 meses nós voltamos lá e a Nilka estava grávida. Esse é o teu Deus. Quando você arranca o medo do teu coração, Deus trabalha através de você. Medo do novo. Por que muitas vezes nós temos medo do novo? Porque o passado ainda não foi resolvido. Porque existem pendências que Deus está aqui nessa manhã para trabalhar isso conosco. Deus tem uma igreja linda, poderosa para estabelecer na terra. Mas muitas vezes, como servos do Senhor, nós estamos com medo e paralisados em algum lugar do passado. Medo de estabelecer algo novo da parte do Senhor. Medo de ser ousado pelo Senhor. Medo de criar um negócio novo e fracassar. De aprender uma nova língua. Você está nos Estados Unidos da América. Falando nisso, nessa semana, nosso irmão Edinho se tornou um cidadão dessa terra. Ele só quer que fale inglês com ele agora. I just speak English now, man. Mas aprender o tal do inglês é uma luta, filho. Medo do novo. Medo de se relacionar e ser rejeitado novamente. Porque você foi rejeitado no passado. Você se deu pelas pessoas e as pessoas te abandonaram. Aí você fica com reservas para se relacionar novamente. Deus quer tirar isso do nosso coração. E quer nos fazer inteiros. Eu quero aplicar esse contexto que eu estou falando com vocês em 1 João, capítulo 4, verso 16. Fala assim, me acompanhem a leitura, por favor. Assim conhecemos o amor. Desculpe, deixa eu ler aqui, que está numa tradução diferente. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em... E Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo.
No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme a Deus não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quero falar sobre alguns tipos de significados da palavra amor. Filéu é o amor fraterno, contemplativo, de relacionamento entre irmãos. Storge, amor familiar, tem a ver com ternura, afeto, compaixão. É fornecido basicamente por 3 maneiras: contato ou toque afetivo, não sexual, contato visual amoroso, olhar de ternura e alegre, tom suave de voz. Esse amor você recebe dentro da tua casa, é o amor de família. Quando você é suprido pelo toque afetivo, quando você é suprido pelo olhar visual, que você recebe amor, a gente recebe amor de várias maneiras, inclusive através do olhar. O olhar fala muito, né, marido? Dependendo de como a mulher olha para você, você sabe se você está recebendo amor dela ou uma repreensão. Contato visual, o tom suave de voz, isso tudo tem que existir dentro da família. É o pai e a mãe que supre o filho com esse amor. Quando esse amor não acontece dentro de casa, naturalmente o filho busca isso fora de casa. Ele busca o contato visual, ele busca o afeto, ele busca a palavra suave num outro tipo de relação, que é o relacionamento íntimo ou sexual. E muito cedo a pessoa se envolve com esse tipo de relação. Por quê? Porque você foi criado com uma necessidade de amar e dar amor. Quando você não recebe amor, que a gente está falando do storge, que é o amor familiar, você busca esse tipo de amor em outras fontes. E aí desencadeia, vem aqui uma outra parte que é o amor eros, que é atração, desejo que pode ser sexual ou de satisfação pessoal. E aí o que acontece? Quando é um efeito dominó, quando eu não sou suprido pelo amor curado e restaurado de Deus, eu passo a andar por um amor que é um amor de sentimentos. E como deformação disso tudo, existe a porneia, que é a pornografia ou a pornofonia, uma deformação do amor físico. Não deveria ser tratado como amor, mas como uma deformação destes. Todos estes estão fortemente envolvidos com o desejo de ter e possuir. Estava lendo uma matéria de pessoas sérias a respeito de pornografia. De cada 4 pessoas, uma está envolvida com pornografia. E eu estou falando dentro da igreja. Por quê? Porque é um vício que está lá dentro da alma. É uma alma que clama por ser suprido pelo afeto, pelo contato visual, por palavras amáveis. E quando não se encontra isso, se tenta resolver essa situação de uma maneira que vai travando cada vez mais a pessoa. Aí a pessoa não consegue ser um fluir do amor de Deus, ela não consegue receber o amor de Deus. Por quê? Porque está presa, a alma está presa. E Deus nunca deixou de amar e nunca deixou de derramar o amor dele para nós e sobre as nossas vidas. Porém, nós precisamos entender, olhar para dentro de nós e vermos como nós estamos. Porque existe o perfeito amor. E é nesse perfeito amor que nós somos restaurados. E esse perfeito amor é o amor ágape, o amor de Deus. João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Somente o ágape santifica e cura os outros tipos de amor. Quando o ágape de Deus entra na minha vida, o filéus é santificado. Ele é inteiro.
Você é inteiro pelo ágape de Deus. Por isso, se o teu irmão errar com você, você inteiro consegue perdoar. Mas com o amor de sentimento, quando o Dinei erra comigo, eu me torno uma pessoa seletiva. Eu isolo o Dinei, porque ele errou comigo. E com o amor seletivo, o amor de sentimentos, eu não consigo amar quem me faz mal. Eu consigo rejeitar. E como nós vamos nos relacionar como igreja? Se andando da maneira que nós andamos. É claro que vão acontecer os erros. Por isso que a igreja precisa ser curada. Por isso que nós precisamos ser curados. Para quê? Para ter esse amor incondicional no nosso coração. Porque as pessoas, eu já errei provavelmente com você. E mesmo falando isso que eu estou falando, existe a possibilidade de eu continuar errando com você, porque eu sou humano. Mas o amor, ele encobre uma multidão de pecados. Por amor, Deus Pai enviou seu Filho para retirar o pecado do mundo. E a partir desse momento, para que nós possamos desenvolver com Deus um relacionamento de amor. Fala assim, eu quero desenvolver com o meu Deus um relacionamento de amor. Mas só que eu atrapalho esse processo, eu anulo esse processo. E como que eu posso anular o ágape de Deus? A primeira coisa é amar o mundo. 1 João 2,15 fala assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É assim, eu passo a amar mais as coisas do que as pessoas. Eu passo a amar aquilo que o meu olho vê. Eu passo a amar aquilo que a mídia fala para mim ter. E eu passo a ter um padrão que não é bíblico. Mas é um padrão que o mundo impõe para mim ser aceito. Né? Então eu passo a amar mais as coisas do que as pessoas. Como consequência, passo a ter constantes conflitos em meus relacionamentos. Se viu a pessoa, aqui não existe ninguém. Graças a Deus aqui todo mundo é restaurado pelo amor ágape de Deus. Alguns entenderam, outros não. É claro que todos nós estamos em processo. Mas se viu a pessoa que tem problema em casa, tem problema no trabalho, tem problema na escola, por onde ela vai, ela tem problema? Pessoa difícil de relacionar. Você acha que a pessoa difícil de relacionar, ela quer ser difícil de se relacionar? Claro que não. Mas só que ela está presa em algum lugar. E somente Deus pode entrar nesse lugar. Somente o reconhecer que eu preciso restaurar a minha vida. Uma pessoa presa nas coisas, ela vai ter dificuldade de relacionar com o seu irmão. João 4,20 fala assim, se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não. O amor seletivo é resultado de um coração doente, que precisa ser curado, pois ama baseado em sentimentos. Tudo isso que eu estou falando até aqui, você vê que esse tipo de amor é um amor que eu falo, eu amo esse carro. Por que eu amo esse carro? Porque eu quero o carro para mim. Eu amo a minha esposa, porque eu quero essa esposa para mim. Eu amo o meu filho, porque eu quero esse filho para mim, só meu. Domingo passado o Edinho falou que chegou a hora da Vitória ir para a faculdade, né? O amor storage, o amor saudável, o amor restaurado, ele entende que vai chegar um momento que o propósito de Deus vai se cumprir na vida da Vitória. E como pai, ele vai ter que deixar a Vitória passar pelos processos que Deus tem preparado para ela. Quando o amor é curado, ele passa por esse processo crendo que Deus está no controle.
Quando o amor storge não é curado, eu quero a vitória só, e eu não solto a vitória. Por quê? Porque eu preciso ser curado e crer que o amor de Deus, Ele vai fazer todo o processo que for necessário. Não é assim? Isso me leva a um terceiro lugar, que é religiosidade. O inimigo mortal da verdadeira vida espiritual é a religiosidade, que procura substituir o poder do Espírito Santo por atividades religiosas. Você já viu isso, não? Na caminhada, no processo, ainda mais os metódicos, aqueles que fazem as coisas, fez uma vez, fez duas vezes, já entrou no cara. E ele vai fazendo isso de maneira metódica. E muitas vezes a gente acha que o relacionamento com Deus é algo metódico. Quando na realidade não é isso. O teu relacionamento com teu Deus é baseado no amor. Não é através de atos religiosos. Não é pelo muito falar. Jesus fala assim, por que vocês pensam que por muito falar vocês serão ouvidos? Ou pelo muito jejuar, ou pelo muito fazer. Isso é uma atitude de uma alma que precisa ser aceita por Deus. E porque precisa ser aceita por Deus, faz coisas para que Deus possa aceitá-la. Você não precisa fazer nada para Deus te aceitar. Deus te ama da maneira que você é. Ele quer te restaurar para que você possa ter um relacionamento sadio com Ele. Nada que eu dê para Deus mude o amor que Ele tem por mim. Nada, nada. Isaías 29:13 fala assim, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em quem foi instruído. Isso leva a pessoa a anular a graça e o amor de Deus. Mateus 7:3 fala assim, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? A religiosidade é a inclinação para ver mais os defeitos dos outros do que as qualidades. E a dificuldade de reconhecer os seus próprios erros. É uma forma de proteção. Para que eu não mostre quem eu sou, para que eu não mostre as minhas falhas, o que eu apresento? A sua dificuldade. Eu posso andar com o Roberto. Para que o Roberto não veja as minhas dificuldades, eu começo a falar das dificuldades dele. Quando a Bíblia diz assim que eu preciso cuidar de mim. E uma vez que eu esteja bem, que eu esteja restaurado, aí eu posso ajudar o meu irmão. Porque senão é um doente tentando carregar outro doente. Fala assim, tira o cisco do olho. Eu falo, aí, mané, ó a trave no teu. Funciona isso? Não. A igreja não é isso. A igreja não é o dedo acusador. A igreja é a mão que levanta. Você é essa pessoa que Deus vai usar, mesmo que você veja o cisco no olho do irmão. Tenha graça para falar assim, deixa eu colocar um colírio bem, com muito cuidado, para que você possa ver bem. Porque eu quero que você veja bem. Eu quero que você tenha visão plena. Tá certo? Porque a graça e o amor de Deus é isso. Tinha uma trave no meu olho. Hoje ela está menor. E quanto mais eu vejo Cristo, mais ela vai diminuindo. Uma preocupação excessiva com a reputação. Mateus 23:5 fala assim, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Isso me leva a ter uma vida de oração mecânica. Isaías 1:12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus? No Velho Testamento, todos tinham acesso ao átrio, né? Toda pessoa podia ter acesso ao átrio, mas nem todas as pessoas tinham acesso ao santo lugar e o santíssimo lugar. Hoje não. O véu foi rasgado de cima a baixo.
Você é sacerdote de Deus. Você tem acesso. Você entra pelo átrio, mas você tem acesso ao santo lugar, que é o lugar de comunhão, que é o lugar onde o teu amor é restaurado, que é o lugar onde Deus fala com você. Não é um lugar mecânico. Se você não estiver bem, nesse lugar você fala: Pai, eu não estou bem. Estou preocupado com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Pai, eu não estou bem hoje, Pai. Mas eu estou aqui para te adorar. Não vou perder a oportunidade de te adorar. Porque enquanto eu te adoro, enquanto eu te contemplo, eu sei que coisas novas começam a acontecer. Eu sei que o Senhor trabalha por mim. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tá certo? Não é você, quando você vem para cá, você não vai assistir uma pregação. Você não vai assistir um louvor ministrando. Você é o sacrifício. Você é a pregação. Você é o adorador neste lugar. Você é aquela pessoa que tem que entrar no Santíssimo Lugar e falar assim: Pai, eu estou aqui. Quero o sacrifício, sou eu. Eu quero me apresentar diante do Senhor dessa maneira. A religiosidade oferece conhecimento da palavra do Senhor, mas o Evangelho propõe relacionamento com o Senhor da palavra. Religiosidade ensina o homem a servir como obrigação. O Evangelho nos capacita a obedecer por amor. Amém? Então, essa introdução que eu trouxe até aqui, de maneira prática agora eu quero aplicar isso daí na minha e na sua vida. Porque uma vez que eu tiro esses empecilhos, agora eu estou apto, eu estou pronto. Para quê? Para receber o verdadeiro amor de Deus. Você se sente amado por Deus? Você se sente amada por Deus? Glória a Deus. Mas pode ser que alguém esteja aqui nessa manhã e fale assim: eu tenho buscado o amor de Deus e eu não tenho sentido o amor de Deus. É por isso que nós estamos falando dessas coisas. É por isso que muitas vezes nós trazemos um diagnóstico para quê? Para curar, para restaurar aquilo que precisa ser retirado, para que o amor de Deus entre no nosso coração. Amém? Recebendo o amor de Deus. João 10, 7 fala assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Leia esse verso, por favor. 1, 2, 3, gol. Tudo começa em Cristo. A sua vida, a sua restauração, a sua salvação começa em Cristo. Passa para Cristo, passa por Cristo e volta para Deus. Por isso que a palavra fala: Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida que me leva de volta para Deus. Cristo, todo amor humano é antecedido e gerado pelo amor de Deus. Atos 2:38, vocês não têm esse verso aí, diz que o processo de receber o amor é arrependimento, batismo nas águas e o dom do Espírito Santo. O arrependimento, o que é? É quando eu mudo a minha mente. Como eu consigo mudar a minha mente? Quando eu recebo de Deus a nova identidade. Você tem uma identidade. E onde você vai, você apresenta ela. E as pessoas te reconhecem através desse nome. Mas Deus te vê de maneira diferente. Deus tem uma identidade própria que é sua. Para as pessoas, Saulo era um perseguidor da igreja. Para Deus, Paulo era quem? Um apóstolo que Deus tinha levantado. Deus tinha uma identidade própria para Paulo. Deus tem uma identidade própria para você. Então, quando eu passo pelo processo de arrependimento, eu deixo aquela identidade velha, eu mudo a minha mente e começo a receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para mim. E como consequência, eu passo pelo batismo nas águas. O que é? Morre o velho homem e nasce um novo homem. E essa pessoa passa a receber o dom do Espírito. E a partir desse momento você passa a ser morada de Deus. E é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Emanuel de Deus. É o enviado da parte de Deus para fazer essa obra nessa igreja que se chama você.
É Ele que vai te convencer, vai te ensinar e vai derramar sobre você o banho que você precisa todos os dias, que é o banho de amor. E como que eu posso fazer isso? Nós somos espelhos. Aquilo que você contempla é aquilo que você reflete. Fala, aquilo que eu contemplo é aquilo que eu vou refletir. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor é reação ao seu amor por nós. Ou seja, a ação de Deus nos amar gerou em nós uma reação de amar o próximo. É um processo de ação e reação. A ação de Deus foi nos amar. E porque nós recebemos o amor de Deus, nós temos a reação de amar o nosso próximo. 2 Coríntios 3,18 fala assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor, o Espírito. Deus, Ele é o quê? Deus, Ele é amor. Ele é Espírito, tá certo? Mas Ele é, a essência de Deus é amar. Tudo que Deus faz, Ele é motivado pelo amor. E você foi criado à imagem e semelhança de, por isso a sua essência é o quê? Amor. Por isso quando você ama, você expressa a essência de Deus. Por isso que a palavra diz assim, que vós sereis conhecidos quando vos amardes uns aos outros. Porque quando nós nos amamos, nós estamos representando Deus na terra. Por isso que a palavra fala, se nós não conseguimos amar, o amor de Deus ainda não está em nós. Porque a essência do teu relacionamento com Deus é amor. E através do amor, aquilo que você contempla é aquilo que você reflete. Se você contempla a face de Deus, você reflete a face de Deus. Moisés passou 40 dias com Deus, contemplando a face de Deus. Moisés, quando desce do monte, ele resplandecia o que na face dele? A face de Deus. Ao ponto de as pessoas terem que colocar um véu. Mas não somos mais assim. O véu foi tirado. E nós somos transformados de glória em glória. Porque constantemente nós contemplamos aquele que é a essência do amor. E Ele transforma meus traumas, transforma meus temores. E eu saio de lá revigorado. Do que você tem medo? Do que eu tenho medo? Falei, eu não tenho medo de nada, sou um valente. Glória a Deus. Mas o que nós contemplamos é aquilo que nós refletimos. O princípio é que o espelho reflete o que contempla. Reflete o que está diante de si. O espelho torna-se imagem semelhante ao que reflete. Então nos tornamos semelhantes ao que contemplamos, ou o que adoramos. Tá certo? Uma vez que eu entendo que eu sou um espelho de Deus. Toda vez que você parar na frente do espelho, vai ter uma pessoa do lado de cá do espelho. E vai ter outra pessoa do lado de lá do espelho. Que momento oportuno para nós falarmos assim. Rapaz, quando Deus te fez, caprichou. Não é não? Mas a vida está difícil. Mas quando Deus te fez, Ele falou que não te daria coisas que você não poderia suportar. Mas quando Deus te fez, Ele te fez com propósito. Você tem propósito e os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida. Contempla isso e você vai refletir isso. Se eu contemplar só problemas, se você chegar diante do espelho e falar assim, meu Deus, já acordei cansado. Meu Deus, a esposa, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que você vai refletir? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, eu deixo essas coisas para trás e contemplo aquele que é o Senhor da minha vida. Porque quando eu contemplo a Deus, eu reflito a Deus nos meus relacionamentos. Isso vai me levar ao processo de renúncia. Quem naturalmente gosta de renunciar?
Eu sei, não precisa levantar a mão. Ninguém naturalmente gosta de renunciar. Porque você foi criado com o desejo de reter. A criança logo cedo, quando ela ganha um presente, ela quer share. Aí o pai vai ensinar. You gotta share, man. E ela fala assim, but you don't share, man. How you teach me to share if you don't share? Porque esse é o ser humano. O Edinho e a Cris, humanamente, não querem dividir a vitória com ninguém. Eu sei, porque eu tenho também um bacana, que em alguns, não sei, talvez daqui uns 2 anos eu vou ter que soltar o cara. Eu sei. A renúncia não é natural, a renúncia é sobrenatural. Filipenses 2,5, olha só. Olha o sobrenatural que a renúncia faz. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus. Ele tinha a natureza de Deus. Mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu. E tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser. A renúncia é uma característica de quem ama. Renúncia não é uma imposição, é uma atitude voluntária de quem quer amar a Deus de todo coração. Humanamente eu não vou conseguir renunciar. Humanamente eu quero reter. Humanamente eu quero para mim. O amor de sentimento é o amor de ter. Quanto mais eu tenho, melhor parece que eu me sinto. Na verdade, a Bíblia diz que quanto mais você dá, mais você se torna canal de Deus. Tá certo? Uma relação baseada no amor. Deus, você tem me dado tudo, e eu também quero te dar tudo. Deus, você tem me amado, e eu também quero te amar. Uma vez que eu passo por esse processo, amar a Deus acima de todas as coisas é um problema? De todo entendimento, com todas as forças, de toda a tua alma. Amar a Deus sobre todas as coisas, e já estou entrando na aplicação prática dessa palavra. Lucas 10, 25 fala assim, um mestre da lei se levantou e querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou, mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, o que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. É um amor inteiro. O amor ágape é um amor inteiro. O amor ágape é um amor inteiro. Ele é um amor que se entrega por... Deus amou o mundo que entregou por inteiro Jesus. E Jesus se entregou por inteiro por mim e por você. E o que Ele espera de mim e de você é uma entrega total. É uma entrega total. Quando isso é restaurado no meu coração, não quer dizer que eu não vou fazer coisas nessa vida. Não quer dizer que é problema ver uma partida de futebol. Não quer dizer que é problema de você ter os teus hobbies, né? De você fazer aquilo que você gosta. Uma vez eu não sei quantos gostam de futebol e lembro do Amaralzinho do Palmeiras. Ele foi fazer uma entrevista na Globo e as pessoas começaram a perguntar para ele como era a vida dele, né? Porque ele veio de uma família muito humilde e se tornou uma celebridade do futebol. E o Amaralzinho dormia na cama de cima e eu no beliche de baixo. Então, eu conhecia muito bem o Neguinho. E o repórter perguntou para ele assim, Amaral, um hobby. Ele falou assim, do Robin eu não gosto muito não, eu gosto do Batman.
Ou seja, ele tinha muito hobby, né? Então, quando você passa a amar a Deus mais do que qualquer coisa, você não tem problema de abrir mão, porque é a tua paixão. Quando você faz algo que você está apaixonado, você faz como? Você voluntariamente você faz. Você vê a necessidade e você... Deus viu uma necessidade. O homem estava separado de Deus. E ele entregou o seu filho por amor a nós. Amar a Deus é algum problema? É problemático para nós amar a Deus? O que muitas vezes nós nos pegamos é na integridade. Amar a Deus de todas as coisas, acima de todas as coisas. Porque eu tenho os meus sentimentos. Eu tenho as minhas vontades. Eu tenho as minhas razões, sabe? E amar a Deus acima disso tudo é o que João fala assim, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Aí eu passo a me amar. Eu passo a me amar, eu passo a ser inteiro. Eu sei que, às vezes, nem todo mundo gosta do meu jeito de ser. Eu sei que eu sou um bicho meio esquisito, eu sei. Talvez ali nessa plateia tenham outros bichos esquisitos. Não sei. Mas a questão é, bichos esquisitos, você se ama. Você se vê da maneira que Deus te vê. Porque isso cura a tua alma. Você não precisa viver atrás das pessoas para agradar as pessoas. Você não vai ser um brucutu. Mas você não precisa buscar a aceitação das pessoas. Você tem a aceitação daquele que é o eterno. E quando você se relaciona de maneira saudável. Você não fica begging pedindo a aceitação das pessoas. Você é inteiro. E quando você é inteiro, você consegue amar o teu próximo como você se ama. Amar verdadeiramente é o mesmo que anular o meu ego para Jesus reinar em mim. Ninguém me tratará tão bem e com tanto amor como Ele. Ninguém. A minha esposa, por mais que ela tente, ela não consegue. Uma mulher foi pega em adultério. E a lei, os representantes daquela lei, levaram essa mulher até onde? Eles erraram no endereço. Eles levaram essa mulher para o trono de misericórdia. E quando chegaram diante de Jesus, falaram assim, mestre, essa mulher foi pega em adultério, errando. E a lei nos manda apedrejar. E Jesus fica quieto. E eles insistiram, mestre, você não fala nada. Quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Eu imagino que esse que vocês estão fazendo foi o mesmo que aconteceu lá. As pedras começaram a cair. Ao ponto dela ficar sozinha com Jesus. E ela constrangida, eu creio que ela falou assim, mestre, o que eu faço agora? Esse é o teu Deus. Esse é o teu Deus. Nós não conseguimos entender humanamente o amor de Deus. Filha, se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Na realidade, eu não vim condenar o homem, eu vim salvar o homem. Vá em paz, porém faça algo, não peques mais, para não interromper o amor de Deus na tua vida. Você acha que essa mulher teve algum problema em se amar? Ela falou assim, eu encontrei alguém
que me deu valor. Eu encontrei alguém que me deu sentido na vida. Eu estava perdido, batendo cabeça de um lado para o outro, mas o guarda de Israel me encontrou. E aí, eu vou aprender a amar o meu irmão. Se ele erra comigo, Pedro falou assim, Jesus, relacionar com esses cabeção aqui está difícil, Jesus. Já perdoei Tiago 1, 2, 3, 4 vezes hoje. Quantas vezes mais eu tenho que perdoar Tiago? Tomé, o cara não crê em nada, você fala de discipulado, o cara não reage, não funciona, Jesus. Quantas vezes eu tenho que perdoar esse povo? Aí Jesus falou o que para ele? Perdoa sempre, Pedro. Você quer ser livre? Igreja, você quer ser uma igreja livre? Perdoe sempre. Perdoe sempre. Porque a sua essência é amor. Não é julgar, nem tampouco é encobrir o pecado. Mas é tratar no equilíbrio de Deus como deve ser tratado. Aí a igreja é saudável. As pessoas querem estar no nosso meio. Porque é a cura, a restauração. E quando precisa de tratamento, de ajuste, existe amor, existe compaixão, existe gente que coloca no colo e fala assim, eu vou andar com você, eu vou cuidar de você. Essa é a igreja que Cristo está chamando para nós estabelecermos. O discipulado não vai ter problema nenhum. Ser discípulo de Jesus nessa proporção não vai ser penoso. Porque eu recebo amor, eu também posso dar. Amar ao próximo, no mesmo contexto da parábola do bom samaritano, fala assim, Lucas 10, 27, a parte B, e o mestre perguntou, e quem é o meu próximo? Jesus conta toda uma parábola para explicar quem era o próximo dele. E ele, no final da parábola, ele fala assim, quem que você acha que esse foi o próximo que socorreu aquela pessoa que estava à beira do caminho? Ele fala, aquele que cuidou dele. E olha o que Jesus fala. E ame o seu próximo como você mesmo. Por que aquele samaritano ajudou? Porque o coração dele estava cheio de amor. Cheio de compaixão. Cheio de graça de Deus. O sacerdote estava ocupado com o culto. O levita tinha que pegar a cifra para o louvor. E o pastor, não sei, nem passou lá, talvez estava em casa dormindo. Vá você e faça o mesmo. Essa igreja vale a pena. Essa igreja vale a pena. E é dessa igreja que eu quero participar. É dessa igreja que eu quero fazer parte. Porque essa igreja, as portas do inferno, não prevaleceram no passado, não vão prevalecer agora e jamais irá prevalecer. Porque ela é vitoriosa. Porque existe uma coisa que o diabo não pode imitar. Ele não consegue imitar o amor. E nesses últimos dias, a palavra nos orienta que seriam dias difíceis, onde vários falsos profetas se levantariam. Mas a igreja vai permanecer fundamentada sobre esse princípio. 1 João 3,16 fala assim, nisto conhecemos o amor de Deus. Nisto conhecemos o amor de Deus. Que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos... Leia esse versículo. Você pode ler, por favor? É o último versículo. Leia. É um desafio? Humanamente isso é impossível. Mas porque Ele habita em nós. Porque Ele nos amou primeiro. Agora nós recebemos o amor dEle.
e também nós podemos dar o amor dele. Queridos, tem tantas pessoas precisando de amor. Talvez aqui dentro exista pessoas que nessa manhã precisem do amor de Deus, do encontro com o Senhor. Um encontro restaurador. Um encontro que transforma. Um encontro que te faz inteiro. Inteiro. Porque na caminhada, por andar tão perto, acontecem coisas, sabe? E uma das primeiras coisas que o inimigo quer tocar é na confiança. Porque quando eu perco a confiança de andar com a Cris Nana, eu me separo dela. Eu imagino que Jesus, quando ele se encontrou com Pedro, Jesus ficou 3 anos para construir um GE, 3 anos. Quando ele foi assunto aos céus, o que Pedro fez com o GE de Jesus? Dispersou, ele terminou com o GE de Jesus. Jesus poderia ter chegado para Pedro e falar assim: Pedro, eu tinha planos lindos contigo. Eu tinha planejado confiar a minha igreja, Pedro. Mas eu perdi a confiança. Eu não sei como fazer mais isso. Mas ao invés disso, o que Jesus fala para Pedro é: Pedro, o meu amor restaura a tua confiança comigo. Eu volto a confiar em você, porque o meu amor te refaz, Pedro. E é isso que a Bíblia está nos ensinando. E é isso que a Bíblia está falando conosco. Essa é uma palavra que precisa entrar no nosso coração. Tenho orado essa semana, quando Deus tem trazido essa palavra ao meu coração. Falei: Jesus, isso não é uma pregação, isso é um estilo de vida. Isso é a mesma coisa que você entrar num hospital para ser tratado e ser curado. O hospital não vai deixar você sair de lá sem você ser restaurada. Vai, Cris? Quando você vai para o hospital vai tratar de você. E você só sai de lá quando dê sinais que você já está melhorzinho. E é isso que Deus está falando conosco. Não saia desse lugar até que você contemple o amor de Deus e Ele te restaure. Todos nós temos necessidades. Eu não tenho medo, querido. Eu falei na quinta-feira que eu sou um edifício de 47 andares. 47 anos. Cada ano representa um andar. Passei por muitos traumas na vida. Eu passei por algumas situações na minha vida. E recentemente, outras. Então, o amor de Deus me cura. Dos traumas do passado, dos traumas recentes e dos possíveis futuros. Para quê? Para que eu possa ser. Nós não conseguiremos multiplicar Jesus feridos. Nós não conseguiremos multiplicar Jesus se não estivermos inteiros. E é nesse lugar que Deus quer nos levar. E eu sei que você e eu queremos fazer a vontade do Senhor, não queremos? Queremos. Essa é a nossa vida. Eu falo que tem 2 coisas que eu não sei fazer nessa terra. Primeira, andar sem Jesus. Segunda, andar sem a Nilka. Fala assim: meu Deus, andar sem Jesus, imagina como seria. Eu não sei. Alguns 15 anos atrás, eu coloquei esse anel no meu dedo. Ele fala assim: He died for me. I live for him. Fazem 15 anos que ele está aqui. Fala assim: mas que besteira. Para mim significa muita coisa. Toda vez que eu olho para minha mão, eu lembro de algo. Quero viver todos os dias da minha vida servindo esse Deus que me salvou. Servindo esse Deus que me deu uma família.
servindo esse Deus que me deu um propósito, servindo esse Deus que me deu a você. E juntos, restaurados, nós somos a igreja de Cristo.